E aí galera, beleza? Estou aqui no Halloween, minha data favorita, e venho aqui recomendar alguns animes pra vocês com tema terror. Halloween, o Dia das Bruxas, é uma das minhas datas favoritas, inclusive às vezes meu aniversário cai sexta-feira 13. Eu adoro também o tema sobrenatural, terror, então sem enrolação, vamos para os tops animes de terror. Primeiro da lista é o Another. Esse eu assisti e dei nota 10 pra ele. Tenho até o mangá dele, com todos os volumes. Eu achei o mangá mais sombrio, mas o anime não é ruim, o gráfico é bom. A nota dele no My Anime List é 7.51, muito bom. É meio antiguinho esse anime também, ele lançou em 2012. A história começa assim: em 1972, um estudante popular da turma 3, sala 3, chamado Misaki, faleceu durante um ano letivo. E desde que esse cara faleceu, começam a acontecer eventos sobrenaturais, principalmente na sala 3, turma 3. A cadeira que ele senta ficou vazia, e depois de 20 anos que se passou, o Sakakibara, de 15 anos, foi transferido para a mesma turma, turma 3, sala 3. E ele se depara com uma menina chamada Misaki Mei, que eu acho a mais braba do anime. Ele se depara com essa menina e ele nota uma coisa estranha: todos os outros alunos ignoram ela. E você só vai descobrir assistindo esse anime, porque o fato deles ignorar ela, no começo você vai pensar que é uma assombração e tal, mas depois você vai descobrir que tem algo a mais, muito além disso. E mostra a maldição se cumprindo, né? Que todos os alunos que chegam nessa turma 3, sala 3, todos eles morrem. Principalmente os que sabem o segredo. Porque dizem que nessa sala, alguns dos alunos ficam com essa maldição. Começar a querer matar as pessoas. As pessoas começam a morrer do nada. É um grande mistério esse anime. Não quero falar muito sobre, mas minha nota para ele é 10. Muito bom, recomendo demais. Outro anime que tem um clima perfeito pro Halloween é Suiter. Esse anime é muito legal. A famosa Cidade da Morte é uma academia Shinigami que lutam contra o mal desse mundo de fantasia. Cada personagem tem uma chamada Foice da Morte, que é sim uma arma, mas são outros personagens. Por exemplo, são híbridos humanos que têm a habilidade de transformar seu corpo em uma arma. E são várias armas diferentes que existem nesse mundo. Se esses seres com essas armas demoníacas conseguirem matar os seres do mais, eles precisam consumir 99 almas de seres malignos e uma alma de uma bruxa para eles virarem os Soul Eaters. E a história gira em torno disso. Tem mais ou menos uns 7 protagonistas, cada um com uma arma diferente. E eu gostei mais do Death the Kid, que é um cara de cabelo preto e metade branco. Ele tem 2 pistolas. E esse cara é o tipo de cara que carrega o anime nas costas, porque eu acho ele muito marcante, sabe? O gráfico desse anime também é marcante. E lançou em 2008 por aí. E o gráfico dele é bem diferenciado, o gráfico dele. Nota dele eu dei 8, gostei muito. Pena que não tenha continuação dele no anime. E como ele é antigo, talvez nem lance mais. Mas a continuação, para você ver o final, você tem que ver o mangá. Então, se você já é acostumado a ver mangá, comento que você veja o mangá. Mas a experiência do anime é muito boa também, principalmente pelo gráfico. A Cidade da Morte é muito linda. Os aspectos todos são de Halloween. A lua é um rosto todo bizarro com sangue. É muito louco esse anime. Mas enfim, vamos pro próximo. Mahou Shoujo Site. Eu gosto bastante de Mahou Shoujo, que são basicamente anime de garotinhas mágicas. Porém, ele é muito diferenciado porque ele é muito dark, muito obscuro. Tem cenas explícitas sobre depressão. É muito pesado esse anime. Não recomendo para alguns que são sensíveis a esse tipo de coisa. E o que eu tenho para falar dele é que são basicamente umas 5 protagonistas, se eu não me engano. Cada uma delas tem um bastão mágico. O que é esse bastão mágico?
é quando a pessoa tá muito ferrada, muito triste na vida e abre o computador, aí aparece uma entidade maligna no computador da pessoa e fala assim: ah, você está triste com a vida? Tal se eu melhorasse sua vida, que não sei o que. Aí eles pegam e dão uma arma pra pessoa que tá na merda. Só que essa arma, quanto mais a pessoa usa, mais a vida dela desgasta. Então ela não pode usar muito. E esses administradores, ninguém sabe os objetivos dele. E daí elas ganham essas armas mágicas, que tem outras garotas mágicas que são do mal, querem juntar várias armas e ter um superpoder absurdo, mas acaba que no final todas elas se juntam para lutar contra esses administradores desse site, que é uma Mahou Shoujo site. Só que, porém, os administradores são muito fortes, é muito sombrio as características deles. E esse anime é de 2018, eu tô louco pra estrear a segunda temporada, mas até agora não anunciaram nada. E é isso. Dei nota 10 pra ele, a nota dele no My Anime List não é tão alta, é 6.51, mas eu dei nota 10, adorei, excelente. Achei muito parecido com Madoka Mágica. Se você gostou de Madoka Mágica, achou a história boa, com certeza você vai gostar desse anime. Enfim, próximo anime, Parasite ou Parasita. Esse anime é muito bom também, dei nota 10 pra ele. Ele tem na Netflix, dublado. Eu me identifiquei bastante com o Shinichi. Você vê o personagem evoluir do começo ao fim. Ele é uma pessoa no começo do anime, ele se transforma em outra por vários motivos. E esse anime basicamente é parasitas que entram no corpo das pessoas e tentam tomar o cérebro dela pra conquistar o mundo, sei lá. Pegar os cargos mais altos e controlar a população e trazer a espécie para reproduzir. Mas tem alguns que não conseguem entrar no cérebro, então a pessoa começa a ter pensamentos próprios, não o pensamento do parasita. Eles têm que se aliar, porque se o corpo do hospedeiro morre, o parasita morre. Então ele depende da pessoa. O do protagonista entrou na mão dele, o parasita. E daí ele ganha vários poderes de lâmina. Esse anime tem bastante gore também. Se você é sensível a sangue, esse anime aí tem muito sangue. Mas enfim, o anime é antiguinho, se eu não me engano ele é de 2012 por aí. E é isso. E ele tem que lutar contra vários outros monstros que tem o parasita instalado no seu cérebro. E é muito bom, nota 10. Próximo anime, Blood Sea. Blood Sea é um dos animes mais famosos que tem sobre gore. Se você quer ver uma coisa violenta, esse é o anime. Mas enrola um pouco a história e a violência só acontece no final. É bem psicológico mesmo. É bem aterrorizante as coisas que esses monstros fazem com os humanos. E mostra a vida de uma colegial, que ela parece ser inocente, mas ela é caçadora de monstros à noite. Essa menina que vai carregar o anime nas costas, porque quando os monstros se rebelarem no final do anime, que o mundo tá tipo se desdobrando, vai ter uma guerra muito feia, vai ter sangue para todo lado. Uma parte ruim que eu achei dele, que ele enrola demais para começar a ação, mas ele só tem 12 episódios, então esse é um ponto forte. Eu dei nota 5 para ele, achei bem mediano. E é isso, eu não tenho muito o que falar dele não. Próximo anime, Higurashi. Não sei pronunciar o nome inteiro, então vou falar o nome mais famoso, que se chama As Cigarras Choram. Esse anime tem na Netflix, mas o que tem na Netflix é a versão antiga. Ele foi remasterizado recentemente, se eu não me engano 2020, 2021, por aí. E a remasterização ficou muito boa. O antigo, eles enrolam muito. E o gráfico não é tão bom, que o estúdio não é tão bom. Mas se você gosta de clássico, o antigo tá bem mais bizarrão. Porém eu gostei mais do atual mesmo. Eu não posso dar spoiler, porque o segredo dele tá no final. Vão se passar várias histórias. E uma dica que eu dou, reparem nas cigarras. Sempre que as cigarras começam a cantar nesse anime, que você vai ouvir bastante, sempre que você ouvir as cigarras cantarem, é que a parada tá ficando séria. É como se fosse aquele tan 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 tan
do filme de terror, sabe? Esse é o clímax do anime. A cidade eu recomendo vocês repararem bastante também. E em algumas protagonistas. Que o protagonista é um bundão, isso me deixou com muita raiva. Mas enfim, ele vai se tornando mais forte. Porém é como se fosse várias histórias contadas em versões diferentes, mas tem um plot twist muito bom no final. É um anime bem rushado porque tem 24 episódios e eu dei nota 6 porque no começo eu não tinha entendido muito, mas depois que eu comecei a entender, que eu comecei a refletir depois que eu terminei o anime, eu dei nota 7. Achei mediano, principalmente o Sensei Remaster, o antigo. As mortes são bem violentas também. É um anime bem psicológico. Tem mistério, sobrenatural, suspense. Esse foi o último anime que eu apresentei de Halloween. Talvez eu faça outros vídeos com animes sobrenaturais / terror. Mas esse só foi um vídeo especial de Halloween mesmo. Então se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, pelo menos para ajudar eu a ter algum inscrito, porque no momento que isso está sendo postado eu não tenho nenhum por enquanto. E é isso. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. E feliz Halloween, fiquem com os mortos. E aproveitem essa data muito especial. Você não sabe quando você vai ter essa oportunidade de novo.